boa noite, né? Muito boa noite para todos que estão presentes aqui nessa sala. Boa noite, né, para quem está nos assistindo. É com grande prazer que eu inicio mais um dia de Tá normal aí, gente? Voltou agora. Tinha saído a voz, Bruno. Tá, então vamos lá, valendo de verdade. Então, Rodolfo, Paulo, muito obrigado. É com grande prazer que eu inicio mais uma semana Aziz Absaber, né? Mais um dia da semana Aziz Absaber, é a quarta semana Aziz Absaber de São Luís do Paraitinga, 2020, né? Esta atividade, este evento de hoje, né? Era para ter acontecido na sexta-feira, a gente teve um probleminha técnico aí e acabou, né? Transferindo para hoje, e a gente vai seguir a homenagem, então, né, da quarta semana Aziz Absaber com essa sala, que é a sala que a gente vai falar um pouco sobre a literatura, né, mas principalmente sobre poesia, sobre outras artes do universo do Aziz Absaber, né? Então, para iniciar, eu gostaria primeiramente de agradecer a Prefeitura de São Luís do Paraitinga por dar esse apoio institucional, né, confiar numa turma para desenvolver essa atividade Aziz Absaber, né, da Semana Aziz Absaber. Agradecer também a Carui, né, a Camila, o Fábio, a Luciana e a Dani, principalmente, né, por dar esse apoio também para a realização dessa atividade, né? A gente já teve na quinta-feira uma sala que abordou a temática do patrimônio cultural, né, com a professora Simone Sifone, com o Danilo, geógrafo luizense, também doutorando em geografia, né, no patrimônio cultural, e com a professora Leda, que nos falou um pouquinho da experiência da pesquisa do Museu São Luís, que tem o espaço Aziz Absaber, né? No sábado, dia 24, foi aniversário do Aziz Absaber, né, onde ele completaria, se estivesse vivo, 96 anos, nasceu em 24 de outubro de 1924, né? Portanto, já estamos aí caminhando para um centenário do Aziz, né? E hoje, então, a gente vai fazer essa homenagem porque o Aziz não era só ciência, né? O Aziz era ciência, arte, cultura, e ele usava todas essas, né? Todos esses recursos, né, para fazer, levar o seu pensamento, né, para seus estudos, para suas pesquisas, né? Então, só para iniciar, eu vou só começar com, claro, né, um poema do professor Aziz, que se chama Era Assim. Noite chegou, sol se pôs, sombras sumiram, estrelas reluziram, friozinho da tarde pelas ruas correndo. Lua cheia no céu estrelado, pássaros em silêncio, sapos coachando na beira do rio, barulhinho das águas correntes do rio Pará e Tinga, o rio das águas claras, últimas tropas passando pela Rua Nova, mercado escuro fechado, padaria aberta. No belo largo da Matriz, crianças brincando até 9 horas, para elas não tem limite. Igreja cheia de gente, a reza de toda tarde, cadeiras colocadas na rua, sendo retiradas das calçadas, pessoas se adentrando e tempo decorrido. De repente, as badaladas arrastadas do sino grande da matriz. Era assim. Então, para iniciar essa noite de hoje, esse poema, né, quando Aziz coloca que era assim, né, quando ele era, aí na sua infância, morador de São Luís, né, Aziz Absaber, então, viveu em São Luís do Paraitinga até os 6 anos de idade, né, então ele viveu de 1924 até 1930 aqui em São Luís do Paraitinga, e nessa época, como ele mesmo diz, né, era uma época muito interessante aqui em São Luís, que São Luís vinha do apogeu da economia do café, e nesse momento começa o declínio da economia do café, né? Então ele tem aí, né, nas suas, como ele diz, memórias televisivas, né, todo o movimento, principalmente já o início da migração, né, da população rural vindo para as cidades, e a população também vindo para as cidades e indo para outras cidades da região, numa migração que, né, foi muito importante nessa época aqui em São Luís. Então,
nesse período, né, nos anos 20, 30, São Luís era uma economia então, baseada principalmente no declínio do café e já começou uma atividade de subsistência, né, retornou uma atividade de subsistência que logo depois também veio a pecuária com os mineiros, né, tomar conta também da principal atividade econômica aqui, principalmente nas áreas rurais. Então, ele lembra muito, né, dessa época, justamente por morar próximo do mercado, né, onde ele fazia, né, ele acompanhava o pai dele em todas as atividades que o pai dele fazia, né, como ele já estava vivendo próximo do mercado, então ele tinha muito contato com o comércio do pai dele, com o Mercadão de São Luís, né, e ele conta várias histórias nesse sentido. Uma delas que talvez influenciou muito na leitura de mundo, né, na produção acadêmica, literária e intelectual dele, foi que ele conta, né, que no comércio do pai dele foi onde foi o primeiro lugar onde se assinou um jornal externo a São Luís do Paraitinga, né? Então tinha já os jornais, né, aqui de São Luís, e o pai do Aziz Absaber, lá no comércio dele, né, do lado do mercado, ele assinou o jornal. Então todas as pessoas também vinham no comércio dele para ler as notícias que então vinham, né, dos jornais que chegavam aqui em São Luís na época, dos primeiros jornais que vieram de fora, né, também foi assinado pelo pai do Aziz. Ele, então, né, muitos não sabiam ler, né, então ele estava ali próximo e o pai dele que contava as notícias, né, enfim, então eu gostaria só de contextualizar um pouquinho, né, esse momento em que o Aziz viveu aqui em São Luís e que vai influenciar principalmente as poesias como essa, né? Acho que eu não me apresentei, né? Eu sou o Bruno, sou professor de Geografia aqui da Rede Municipal de São Luís Paraitinga e da Rede Estadual, né? E a intenção é, né, fazer esse bate-papo sobre a literatura, outras artes do Aziz, que eu vou voltar a falar um pouquinho, né? E também trazer a influência que o Aziz teve, né, nos luizenses, como o Paulo e como o Rodolfo. Né? O Paulo, diretor, professor, né, e que tem uma sensibilidade incrível, né, para observar a paisagem, registrar com fotografia e também depois, né, colocar nas poesias belíssimas que ele já vai também declamar algumas para a gente. Né? E também o Rodolfo, né, que todo mundo já conhece também, que o Rodolfo Figueira, né, escritor, compositor, professor também, foi professor da rede municipal, é professor universitário, professor de cursos e também um grande escritor que presta homenagem, como a gente vai ver, ao professor Aziz Absaber. Né? Então, pessoal, eu vou passar primeiro a palavra para o Paulo, para ele iniciar aí também, né, declamando uma poesia para a gente e conversando um pouco, Paulo, falando um pouquinho das suas inspirações, né? Assim como o Aziz se inspirava no cotidiano, no que ele via ou no que ele observava, você também acredito que vai por esse caminho, né? E depois a gente então conversa com o Rodolfo, que ele também vai apresentar o trabalho dele, e a gente bate esse papo, né? Bem descontraído mesmo, bem aqui entre nós, né? Gostaria de agradecer, né? As pessoas que eu conheço, que estão aqui, né? Que, né, são daqui de São Luís, e outras pessoas que eu também não conheço e que estão aqui. Por isso eu gostaria que se o pessoal puder colocar o nome, da onde é, né? Para a gente ter mais ou menos a abrangência aqui, né, de onde chega, né? Essa nossa atividade de hoje também, né? Então, Paulo, pode ficar à vontade. Primeiramente, muito boa noite. Eu sou Paulo, professor da Rede Municipal de Ensino de São Luís do Paraitinga. Eu leciono, na realidade, do primeiro ao quinto ano. E hoje eu estou como diretor da Escola Cassiano dos Santos Moreira, né? Eu tenho um apreço muito grande, muito bacana, por todas as pessoas que já passaram por lá, que estão conosco, e nessa presença ilustre do professor Bruno, do professor Rodolfo, os demais que estão aqui na nossa reunião. Assim, Brunão, me permita até Brunão, Paulão, fazer com que os meus agradecimentos estendam a você e a todos os professores, porque realmente o Aziz está tendo essa conotação, de uns tempos para cá, bem mais forte, e ele não pode ser perdido mesmo. Até captando um pouco dessa mensagem sua, eu, no desembalo aqui, eu até escrevi já uma coisinha, olha, Aziz, uma riqueza sem tamanho, não pode jamais se perder na memória.
Aziz é prata da casa, é ouro na nossa história. Então, eu acho que isso é válido para todos nós. E quando a gente valoriza essa semana, né, e ele não se perca mesmo. E que nem você falou mesmo, a importância de termos o Aziz na nossa história como lisense nato é, assim, emocionante. É uma coisa que me agrada muito e perceberam mais ainda que o rapaz nasceu, né, no dia 24/10. A minha mãe nasceu no dia 23/10. Então, essa proximidade com datas que propiciam para a gente essa alegria é uma coisa inesquecível, né? E eu valorizo muito o trabalho de todas as pessoas que trabalham com os nossos espaços. Eu até peguei uma frase do Aziz que me remete assim, algumas citações dele, né? A questão política no contexto geral, né? Não tenho do Aziz esse aqui, ó. Eu não tenho vocação para política. Não quero ser político. Eu quero apenas colaborar com as políticas públicas e com os políticos que merecem meu respeito. Eu assino embaixo, se eu pudesse fazer um abaixo-assinado, eu mandava para muita gente sobre isso, que é muito válido mesmo, né? E parabenizo você pela dedicação dessa semana, porque da forma com que estamos vivendo, a gente precisa ter pessoas assim que tenham iniciativa, que tomem a frente e façam valer o quanto esse, digamos assim, monstro geográfico, né, fez e deixou seu legado para toda a sociedade brasileira no todo. Eu digo assim, até mundial, né? Eu só gostaria de saber se estão ouvindo bem, porque eu estou com o celular emprestado da irmã, que já está colaborando aqui comigo. Tá ok aí? Tá joia, Paulo. Então, e dentro desse olhar que você falou para mim, é assim, como é que a gente valoriza o ambiente onde a gente está? Eu acho que a passagem do cotidiano, no dia a dia, os lugares, o nosso Brasil, essa imensidão, ele é lindo por natureza. Digamos assim, ó, o nosso país é bonito por natureza. Mas as pessoas falam assim, Paulo, mas essa foto que você fez, eu já tive a oportunidade de apresentar, até por uma colaboração e inspiração mesmo até da Marilise, que trabalhou por muito tempo. Ela falou, Paulo, vou fazer uma exposição das fotografias que você fez. Não com essa intenção que eu fiz, mas assim, o quanto é gostoso você ir trabalhar na roça, né? Porque eu falo para as pessoas, viver na roça é gostoso, mas viver da roça é muito difícil. Então, apreciar o belo quando você vai indo e ter como inspiração os caminhos da roça, isso deixa a gente mais aliviado, inspira a gente. E numa dessas inspirações, eu fui até em 2007, acho que foi o ano que eu comecei mesmo a escrever, né? Voltado mais para as questões naturais. Eu escrevi um poema, até pensando mesmo no nossos espacinhos que temos lá, né? Que é um pedacinho digamos assim, algumas boas partes de árvores da Mata Atlântica, nas margens do Turvo, e que está lá na beira da nossa escola, mais do que ninguém você conhece, né? Eu acho que, se Deus quiser, com o projeto da Diálogos com Roda d'Água Paritinga, eu acho que a trilha vai ser dinamizada, né? Se Deus quiser, a gente, para o ano que vem, nós estaremos voltando, né, com ela já toda preparada para receber os alunos, bem mais didática, né? E inspirando nela mesmo, nesse pedaço da escola, eu vou ler aqui para vocês que eu intitulei assim, Cabe a Nós. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, cabe a nós. Sabemos que todos os seres vivos necessitam de pelo menos uma dose de carinho, mesmo que em conta-gotas, o suficiente para aliviar-nos de alguns espinhos. Muitas vezes é necessário mostrar o óbvio para que o ser humano possa crer, degradar o meio ambiente, o que faz muita gente sofrer. E é então, com o aquecimento global, provocando o derretimento das geleiras, e o ser humano se põe a pensar, é o bicho-homem fazendo besteira. Então, cabe a cada um de nós
que somos professores, educadores, valorizar a vida, o meio ambiente, onde sejamos todos colaboradores, sendo que todas as disciplinas são válidas, cada um com seu diferencial. Cabe a cada um de nós a missão de valorizar ainda mais que seja a educação ambiental. Saia com seu aluno de sala, valorize o que temos ao seu redor, aprenda com a natureza local, sua aula será muito melhor. Explore uma capoeira, um inseto, um pássaro, uma nascente, vá fundo. O que existe à nossa volta é a melhor sala de aula do mundo. Caminhe pela mata secundária, chegue até a primária, faça uma trilha, descubra o valor da preservação, leve amigos, pais, filhos e filhas. Caminhe no mato, observe tudo, possibilite andar bem devagarinho, pise nas folhas, ouça o rio e o vento, escute os passarinhos. A natureza, como é sabido, tem um grande poder de cura, mas a caça predatória, o desmatamento, a quem pratique, só pode ser loucura. E a natureza é fantástica, é vida. Seus mistérios, o que se sabe, é um encanto. Com as águas, lava-se até a alma. Na sombra das árvores, é Deus, é seu manto. Então, me inspirando no que a gente tem de bom no nosso entorno, eu acho que é sempre válido bater nessa tecla, né? Quando eu falei desse pedacinho nosso, eu me estendi, acho que da Serra do Mar à Serra da Mantiqueira, porque nós estamos num lugar privilegiado, abençoado por Deus e bonito por natureza. É um pouco dessas inspirações, né, que a gente faz valer o quanto é importante para a gente valorizar onde a gente vive. Não? Olá, Paulo. Maravilha. Poesia. E outra, só questionando, né? O Aziz, a sua infância, até os 6 anos aqui nesse pedacinho de terra nosso aqui maravilhoso, ele acaba até os 6 anos de idade, e o rapaz levou tanta coisa bonita da nossa cidade, né? Que faz com que a gente se emocione, né? E nesse dia, a Patrícia me pediu para que escrevesse um pouquinho sobre o quanto eu gosto de São Luís, era para nós colocarmos num trabalho do SEDAC, né? Ela falou, Paulo, escreva alguns versos, né? E daí me tocou bastante, rapaz. Eu até escrevi uma outra aqui, que assim, voltado para a questão da infância, né? Porque eu vim morar para cá em 1974, quando eu fiz do 1º ao 4º ano na roça, e a mamãe e papai venderam um pedacinho de terra deles lá e vieram e trouxeram para cá, né? E vendo que o rapaz passou aqui a sua infância, né? E eu, assim, pensando um pouquinho no quanto eu gosto dessa terra, eu sou apaixonado por São Luís, né? Eu até brinco com a minha esposa que pena que ela não, por circunstâncias até financeira e social, ela não veio para cá porque tem a família lá, o trabalho dela para lá, e facilitou que eu viesse para cá, né? E São Luís é gostoso por isso, né? E incrível. Eu acabei de chegar da escola e estava estacionando um carro nos 4 cantos, e eu pedi, e daí um senhor pediu, falou assim, moço, o senhor sabe onde tem restaurante aqui? Aí eu falei assim, não, restaurante eu não sei, mas eu conheço muito bar, que é o bar do Nelson. Vamos tomar uma lá que eu mostro para o senhor onde é restaurante. E um cara de São Paulo, e daí eu tenho uma poesia minha sobre os 4 cantos e a importância dele para a nossa cidade, e até o senhor chamado Roberto e a esposa chamada Márcia, e aí acabou que fizemos um contato bem rápido, mas assim, eu fui agraciado até por essa alegria de ter esse casal nesse momento, e ele conheceu o Nelson, e eu mostrei para ele uma poesia que eu tenho lá no bar do Nelson, né? Os 4 cantos, que ali é o point onde a cidade se cruza.
Mas, enfim, falando da Patrícia, que pediu para que eu escrevesse um pouco São Luís, eu vou fazer uma outra leitura aqui, tudo bem? Com certeza, o espaço é seu, Paulo. Então, vamos lá. É a terra de Nossa Senhora dos Prazeres. São Luís que toca, festeja, celebra, ama seu povo. Que morra eu um dia, aqui eu nasceria de novo. São Luís, um pedacinho de terra, pela imensidão do planeta, cabe na palma da mão, mas por seus cantos e encantos, cabe todinho dentro do meu coração. São Luís é assim, festiva o ano inteiro, é alma, terra e raiz, sangue, meu corpo inteiro. São Luís é magia, carregada de encantos. É o Paritinga que corta, é o encontro nos quatro cantos. A São Luís do Paritinga é carregadas de adjetivos. Turística, cultural, musical. Amo e por ti morro, mas vivo. São Luís, padroeiro, Eupídio dos santos da cidade. O saber de Aziz nos encanta, Oswaldo Cruz, nossa celebridade. Uma terra em 4 linhas, impossível descrever. São Luís, para mim, é tudo. Nasci, me criei e aqui quero morrer. Vou pausar aqui porque eu estou me emocionando. Maravilha, viu, Paulo? Rodolfo, só vou fazer um comentário aqui também, e já que você vai trazer também, né, poesias, né, as suas inspirações e fotografias, o Aziz Absaber também, para quem não sabe, né, ele além, né, de fotografar para fazer os estudos geográficos, ele também fotografava porque ele era muito fã da fotografia, dessa arte da fotografia. Né? Então ele usava a fotografia para expressar emoções, mas também principalmente para registrar paisagens e fazer seu estudo, né, da paisagem. E infelizmente eu não achei fotos dele que ele registrou para projetar aqui. Mas eu tenho um texto dele que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o Aziz Absaber, ele diz que ele andou muito pelo Brasil e não teve tempo de conhecer o resto do mundo direito. Então ele ia sempre a trabalho, mas nunca ia a passeio, né? E poucas vezes que ele foi a passeio foi para a terra do pai dele, né? Então ele foi para o Líbano e lá no Líbano ele registrou, né? A paisagem de lá, claro, né? Mas também ele registrou, né, fotografias incríveis. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas, por exemplo, só para eu tentar mostrar aqui algumas coisas, ele me deu esse, né, caderno de estudos dele, e aqui tem um texto, Reminiscências de um Geógrafo, né? Ele conta toda a história dele, saindo de São Luís, indo para São Paulo, né? E conta também da importância da fotografia, e ao longo do texto tem fotografias do Aziz Absaber, onde ele tirou nas suas viagens. Né? Infelizmente está em preto e branco, eu não encontrei essas fotografias para colocar aqui. Essa primeira é uma fotografia de Alepo, na Síria, né? Arquivo do Aziz Absaber. Tem uma outra fotografia também, né? Que é esta daqui. Então, ele registrava, né, as paisagens e, claro, parecia também muito artístico. Todo de Alepo, né, na Síria. Outra aqui também, que não dá para, infelizmente, ver direito, mas é de uma roda d'água gigante, né? Num lugar provavelmente histórico. Então, ele tem aqui arquivos de Aziz, né? Aqui também, construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso. Então, ele também registrava, né, processos geográficos, né, que ele trazia como inspirações e também para análise. Né? Aqui também outra foto de Aziz, que é a pirâmide do Egito, né, centro comercial de Cairo, no Egito, o arquivo de Aziz também. Né, ó. Então, só para a gente fazer uma referência, né? Outra foto também, que ele registrou. Ele tinha um carinho muito grande, né, pelas histórias que o pai dele contava e
pela região onde o pai dele contava, mas ele também registrou, né, diversas paisagens culturais, históricas, né? Ele usava muito as fotografias para o estudo também da paisagem, para pensar como era a natureza, né, de muitos tempos atrás. Então, só um minutinho, aqui também, né, de uma... Opa! Então, aqui é a antiga vila de Milagres, né, em Damasco, na Síria. Ou seja, então, os passeios que ele fazia, lá, por exemplo, né, quando ele... Essa imagem é muito significativa, porque quando ele foi fazer faculdade, né, de História e Geografia, o primeiro trabalho de campo que ele fez foi para a região, né, de Itu, foi para a região de Sorocaba, onde ele viu, né, por exemplo, esse paredão do Vale do Varvito, né, onde ele se encantou pela geografia. Aqui também, né, poluição do Rio Tietê, né, tudo arquivos, né, em Itu, tudo arquivos do Aziz Absaber, também fotógrafo, né? Ele, como diz a própria professora Maria Adélia, ele, né, sabe o quanto esse planeta azul é fotogênico, e ele usa esse instrumento para também fazer, né, as suas pesquisas e também as suas inspirações, né, de paisagem e tal. Então, sempre trazendo um pouquinho também, né, essas referências do Aziz Absaber para a gente, que, né, sempre um grande conhecimento mesmo aí, né? E só para também comentar, alguns professores, né, da rede, alunos, enviaram algumas lembranças que já foram feitas de homenagem ao professor Aziz. Eu vou tentar colocar aqui uma delas, né, que a professora Leda enviou, de uma lembrança, não sei como que vai estar a imagem, muito bem, mas da Semana Aziz Absaber, Semana Aziz Absaber de 2018, onde foi feito um sofá, né? No sofá com Aziz. Então, crianças da escola, por exemplo, aí lá do São Sebastião, né? Uma professora trabalhou com eles de fazer bonequinhos representando Aziz Absaber, né? E daí lá na biblioteca ficou, né? Esses bonequinhos e, por exemplo, ali um bonequinho ali, né, que vários alunos fizeram para representar o Aziz Absaber. E tinha esse momento no sofá com o Aziz Absaber. Então, você sentava ali no sofá, né? Sentava no sofá, contava algumas histórias, né? E lia alguns poemas, lia alguns textos que tinham na biblioteca, né? Lembrando que o Aziz Absaber, ele era, né, um grande entusiasta da biblioteca, de tudo que é lugar, né? Então, só para também fazer essa referência de várias homenagens que foram feitas para o Aziz, que eu vou trazer mais algumas também, algumas poesias de próprios alunos, né? E agora vamos com o Rodolfo, né, Rodolfo, fazer a sua apresentação, que quando você quiser que eu projete aqui, você fala, beleza? Fica à vontade, obrigado, né, por aceitar essa empreitada aí, e fica à vontade, Rodolfo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, né, Bruno? Obrigado aí. Era uma coisa que eu já namorava faz tempo, querer participar dessa semana, né? Mas como eu não sou geógrafo, falei, putz, como é que eu vou participar disso? Aí eu tive eu não sou tão inspirado, igual o meu diretor, Paulo Ramalho, e coordenador, né? Foi muito tempo meu coordenador aí na escola em São Luís do Paraitinga, né? Você é a inspiração. Não sou tão inspirado, mas a inspiração... Opa, calma aí, Rodolfo. Aqui. Tá escutando, Bruno? Vai. Tá legal. Desculpa. A inspiração que eu tive para escrever esse poema veio de um texto, o Paulo vai se lembrar também, que foi meu diretor, acho que do Paulo foi colega, né, de profissão, foi do diretor Judas Tadeu, né? Ele, por muito tempo, eu estudei em São Paulo um tempo, ele também fazia, se não me engano, doutorado lá na universidade onde eu estudava, depois ele veio como professor da Unital, professor Judas Tadeu de Campos. Ele escreve muito bem, né? Foi correspondente do Estadão por muito tempo, o único correspondente do Estadão por muito tempo no Vale do Paraíba, né?
e contou e ele conta em um texto uma história muito bonita, assim, com detalhes do Aziz. E aquilo me inspirou a escrever algo sobre o Aziz. Mas a ideia mesmo veio a partir de um convite da Thaís Matarazzo, que é uma pessoa dona de editora em São Paulo, chamada Editora Matarazzo. Eu já tinha participado de um livro, vou mostrar aqui para vocês, de um livro nacional com uma poesia, que era esse daqui, ó, chamado Palavreiras, né? Eu participei com uma poesia, isso daqui era em nível nacional, saiu por uma editora do Rio, chamada Autografia e Organização, do editor chamado Rafa Santos. Eu acho que ela viu essa publicação e convidou algumas pessoas que ela sabia que era do Vale para participar aí do livro em si, né? E o livro tinha já uma cara há tempos, né, que ela publicava textos sobre coisas do Vale do Paraíba, né? Coisas interessantes ou curiosas ou que deveriam ficar na memória de outras gerações, vamos dizer assim, né? E ela publicou, e ela me convidou, na verdade, no caso, para participar dessa edição aqui. Inclusive, o Paulo foi no dia da Bienal, né, Paulo? O Paulo estava lá no dia da Bienal, foi a primeira Bienal de Taubaté, foi em 2019, no dia 24 e 25 de agosto, tá? E eu participei com um texto. Eu falei, puxa, o que eu vou escrever sobre o Vale do Paraíba? Tem muita coisa, eu gosto de carnaval, eu participo de uma banda, né? O Bruno sabe disso, participo de uma banda de carnaval. Mas, puxa, Aziz, tá aí, Aziz, eu queria, mas eu teria que ir atrás, né? Entender um pouquinho da história, da vida dele, né? Em termos da vida pessoal e da carreira do Aziz, né? Aí fui atrás, pesquisei, a minha inspiração foi o texto do professor Judas Tadeu, e depois foi atrás de arquivos, de USP, de associações de geógrafos brasileiros, enfim, tudo pelo Google, tudo pesquisando e para ter ali a ideia, né? E o que eu queria passar para vocês era um pouco disso, né? Eu fiz esse poema, eu chamo ele de poema narrativo, que é uma narração da história, da vida do Aziz, né? E contar um pouquinho, né? Porque na poesia eu enxugo, né? Um pouquinho do que é esse poema, né? Para quem aí conhece já muita coisa do Aziz, talvez tenha alguma coisa, uma curiosidade que chame a atenção. E para quem não conhece o Aziz, eu acho que vai ser bacana ficar conhecendo um pouquinho mais aí do começo, meio, fim do cheque da geografia e, como já disse, né, o sexto maior cientista. Muitas pessoas já disseram, né, é o sexto maior cientista do século, foi considerado o nosso Aziz Nassib Absaber, tá? Vou pedir para o Bruno. Bruno, você consegue projetar para mim o slide? Vou tentar aqui. Vamos lá. Esse aí. Deixa eu me tirar da tela aqui, peraí. Legal. Então, eu tentei colocar imagens. Paulo vai gostar disso. O Paulo gosta muito de foto, né, Paulo? O Paulo vai gostar disso, né? Eu tentei pegar algumas imagens de morros, o famoso Mar de Morros, e eu coloquei como título, já que as fotos são um registro que encanta a gente, né? E depois você pode trabalhar com retrospectiva e perspectiva, né? Exatamente, né? E eu coloquei como título, esse é o título da poesia que está no livro, tá, gente? Eu reproduzi a poesia na íntegra aqui. Então, Menino do Mar de Morros, né? E vocês vão entender aí, para quem já conhece a Aziz, já sabe o que é esse Mar de Morros, né? E mais para frente na poesia vocês vão entender melhor aí. Pode passar, Bruno. Então começa assim: nascido no mês do Pequi, filho de uma cabocla de Lagoinha com mascate libanês. Seu pai, comerciante de espírito aventureiro. Sua mãe, costureira, que fazia chamadas calças arranca-toco. O que seria seu maior dom apareceu em lombo de burro. E aí tem uma coisa interessante. Por que eu coloquei o pequi? A ideia do pequi, ele é uma fruta principalmente lá da região de Goiânia, né? Para quem já hoje em dia a gente tem fruta disseminada para tudo quanto é país, para tudo quanto é lugar do Brasil, né? Mas ela é comum daquela região. E é uma fruta que ela começa a dar a florada dela, geralmente em agosto e setembro, e a colheita é em outubro, justamente o mês em que o Aziz nasce. E por que eu escolhi isso? Porque a primeira grande tese, se eu errar, Bruno, por favor, me corrija,
a primeira grande tese, o primeiro grande trabalho de fôlego, né, do Aziz foi em outubro. O primeiro grande trabalho do Aziz foi em Goiás, né, na região goiana, ali sudoeste de Goiás, que ele aí faz um trabalho, se eu não me engano, com o Miguel da Costa Júnior, que era um geógrafo, colega já dos tempos da faculdade, né? Ele falava que a mãe dele, eu coloquei aqui, filha de uma cabocla de Lagoinha, ele falava que a mãe dele era do sertão florestal, não era do sertão seco. Ele gostava muito de determinar as coisas pela geografia, né? O pai do Aziz era o seu Nassib, por isso o nome do Aziz, né? Aziz Nassib Absab, ele recebe ali o que seria um segundo nome, seria o nome do pai, né? E a história do pai aventureiro vem de pequeno, né? O Aziz contava numa entrevista que o pai, logo muito pequeno, eles moravam numa cidade a leste de Beirute, segundo o pai, né? E logo quando pequeno, o pai do Aziz já ia sozinho praticamente para Beirute, que seria hoje, se a gente tivesse uma comparação talvez com São Paulo e Rio, né? Algo muito grande para aquela época, e a cidadezinha deles algo muito pequeno, né? Algo interiorano. Aos 15 anos, o pai vai, se eu não me engano, para Jerusalém, né? Que era já afastado também, né? E numa das andanças do pai, por que a história começa em São Luís? O avô do Aziz morava em São Luís do Paraitinga, acredito eu, não consegui essa informação, acredito eu, que fugido, né, de alguns conflitos religiosos, guerras, né, dessa região do Líbano, acredito eu, não consegui essa informação. E o pai vem, quando jovem, atrás do avô, e o avô morava em São Luís do Paraitinga. Ele pega o avô e leva para o Líbano, né? Bruno? Bruno? Rodolfo, nós estamos te ouvindo bem. Tá. É que sumiu a tela aqui, desculpa, tá. Bom, aí leva o vô para o Líbano, né? E depois de um tempo, aí sim, fugido de perseguições religiosas, guerras, o pai do Aziz, seu Nassib, vem para o Brasil, né, para tentar uma vida melhor, e vem para São Luís do Paraitinga, porque era o lugar que ele já conhecia. O avô morava por aqui, né? E eles se instalam na casa número 64. Eu vou falar isso mais para frente, que é do Tecidos e Armarinhos, né? As calças arranca-toco, o Paulo sabe o que é, né? Aqui o pessoal do Vale sabe muito bem, eram calças de brim, né? Aquele pano de brim, só que eram calças muito curtas, né? Encurtadas aqui no joelho, com o intuito de que quem morasse na roça passasse ali pelos tocos, pelos gravetos, e não rasgasse essa calça, né? Arrancasse o toco da árvore, mas não chegasse a calça a rasgar. Então, era essa a ideia, né? Era muito Saudade usado da infância. então, era muito usado pelo povo roceiro, né? E a mãe fazia isso, né? E daí você falou, Paulo, o maior dom do Aziz é que ele falou, até os 6 anos ele consegue pegar tudo de São Luís e leva, né? Morou tão pouco, de 24 a 30, e esse era o maior dom do Aziz, né? Ele era muito, mas extremamente observador. E numa das entrevistas, ele fala desse fascínio, né? Pelo querer conhecer, pelo querer ver aquilo, né? Essa vontade, esse desejo quase que insaciável dele de observar, vem no lombo de burro, quando o pai sai de São Luís para tentar uma vida melhor em Caçapava, né? Aí ele tinha 2 irmãos, né? O Lucef e o Luiz, o pai coloca os 2 irmãos num jacá, né? Mais uma pedra, na entrevista o Aziz fala isso, mais uma pedra, e coloca o Aziz, que era maior, mais pesadão, num outro jacá. E eles descem ali por Ubatuba, pela serra, para depois ir para Caçapava. Eles fazem esse caminho passando ali do que seria hoje a Serra de Ubatuba, né? Por um caminho bem de trilha mesmo, ali de tropeiro na época, tá? Pode passar, Bruno. Aí eu coloquei o seguinte: viajara dentro de Jacá de Bambu, lugar que por necessidade, no caminho pela Serra de Ubatuba, seu pai lhe colocara. E pelas frestas desse, inebriado e habilmente observava a paisagem. Demonstrava de menino vontade insaciável de conhecer rumo a Caçapava. Pode passar, Bruno.
Tecidos e armarinhos, no número 64, foram deixados pelos estudos. Iniciava-se a carreira de um grande discípulo, à luz de grandes mestres, Hilton Friedrich, eu não sei aí a pronúncia em alemão, estou tentando fazer a pronúncia em inglês do nome, né? Mas é Hilton Friedrich, no secundário, Pierre Monbeig e Jean Garget na academia, aí já na USP, né? Jovem promissor, história, seu prazeroso encanto, possuía preço de conhecimento muito além de seu bolso. Por isso, pende para a geografia, cuja leitura dependia não de folhas de papel, mas somente de seu esforço e sua argúcia. Aí, no caso, quando eu falo de Tecinhos e Armarinhos, gente, é a casa número 64, ali na Rua do Mercado, que, não sei ainda, é da família do João Rafael Coelho Cursino dos Santos, né, que é o nosso querido João Rafael, aí, meu grande amigo desde os 4 anos até hoje, né, a gente toca junto na banda de Carnaval de São Luís, se eu não me engano, a casa ainda é da propriedade do pai, né, da família dele, ali no número 54, o Tecidos e Armarinhos era o armazém da época que vendia praticamente tudo, né, chamava assim, Tecidos e Armarinhos. O pai, apesar do pai ser um comerciante, vindo de uma família agrícola, a família Nassib, no Líbano, era de uma família agrícola, o pai necessariamente queria que o filho, quer dizer, o contrário, né, que o filho estudasse principalmente na França. Esse era o desejo do pai, né? Apesar do pai não ter tido nenhum estudo, ele não teve essa obrigação, esse jeito de obrigar o Aziz a se tornar aí um comerciante, né? Passando, né, de pai para filho essa função que a família tinha de vender, de colher, de ser aí talvez de fazer essa parte do comércio que era tão comum à família Nassib, né? Coloquei 2 grandes professores que ele cita em seus registros, né? À luz de grandes mestres. Hilton Friedrich era o professor de História do Brasil, do Aziz em Caçapava, no secundário, gente. O Aziz faz primário e secundário em Caçapava. E um dos professores que mais encanta ele não é um professor de geografia, era um professor de História do Brasil. E ele fala que ele se encantou com as aulas do Hilton porque ele é o único que falava da história apoiada na geografia. Então, ele descrevia os acontecimentos e contextualizava muito bem, e geograficamente bem, vamos dizer assim, o lugar do acontecimento histórico. E ele começou a gostar de história e se encantar por geografia. Olha que bacana, né? Um professor atraente, que era da primeira turma de Geografia e História da USP. Era a primeira turma de formação que veio para Caçapava. Muitos vieram para o interior lecionar, né? Depois o Hilton vai para, se eu não me engano, Itatiba ou Itabira, agora eu confundi as duas coisas, e termina em Campinas. Inclusive, tem uma escola, se eu não me engano, é uma escola de ensino integral do professor Hilton, virou nome de escola, né? Na cidade de Campinas, tá? O Pierre Monbeig e o Jean Garget eram professores da USP, que ele gostava muito e que ele cita, né, em seus estudos e como recordações, em seus registros aí de vida, né? Tanto os biógrafos que fizeram, os biógrafos do Aziz citam, quanto o próprio Aziz em registros e entrevista, tá? O Monbeig era de geografia e o Garget era de história. Ele adorava as aulas mais do Jean Garget, ele adorava mais a história, por incrível que pareça, né? Só que ali começa, nesse último trechinho, gente, começa aí, na verdade, por que ele vai para a geografia, né? A história começa aí. A história, naquela época, você precisava, para você desenvolver um estudo em história, você precisava ter dinheiro, porque todo estudo dependia de bibliografia, né? Então, para você fazer o estudo, tinha que se basear em determinado autor, tudo, praticamente tudo, né? Que você fosse fazer, tanto fora da faculdade quanto dentro da faculdade. A geografia, não muito, né? O Aziz fala até nos seus registros que não tinha nada, não tinha biografia, né? Lógico que tinha, alguma coisa sempre tinha, mas era muito pouco. E tudo ia depender o quê? Da capacidade de observação do Aziz, que era uma coisa que ele já tinha, de certo modo, mais desenvolvido do que outros geógrafos. E é isso que determina um dos fatores
aliás, que determina o grande destaque que o Aziz consegue, né, no cenário da geografia, não só da geografia, mas do mundo acadêmico em si. Ele fala, poucos são geógrafos, ou talvez que conseguiram, né, essa capacidade, ou conseguiram ser um geógrafo de campo como eu fui. E por isso que eu fiz a maioria dos meus trabalhos individuais. Eu não tenho trabalhos, tenho poucos trabalhos escritos com colegas. A maioria dos trabalhos são individuais. E até um dos repórteres pergunta para ele, mas Aziz, você, um dos entrevistadores, né? Mas você tem um pouco de egoísmo? Aí ele falou, não é egoísmo. É que realmente eu tenho uma capacidade que é muito além do que as outras pessoas estão conseguindo entender, né? A maioria dos geógrafos são teóricos. Eu não, eu sou um geógrafo de campo. Eu gosto de campo, eu não fico preso à teoria. E é isso que fez com que ele se abalançasse para o lado da geografia. Ele não tinha dinheiro, ele vem de uma família que não tinha dinheiro. Inclusive, no tempo que ele vai para a USP, ele fica, se eu não me engano, no primeiro ano, ele contrai uma doença, fica mal para caramba, ele fala que ele quase morre. A família muda de Caçapava para São Paulo, se instala no Tatuapé, que era uma região que o pai conhecia, né? E ajuda, de certa forma ajuda, tenta ajudar o Aziz, porque eles já tinham ali ficado, entre aspas, ficado mal das pernas ali, o comércio andava de mal a pior, eles perdem muito dinheiro, e o Aziz tem que ser o muro de arrimo da família, né? Mas ele não deixa de estudar, né? Ele falava que se eu deixasse de estudar, o estudo, na verdade, era a única coisa que ia manter a família, né, ali com algo melhor, vamos dizer assim, né? Ele tem que fazer o serviço obrigatório, então, no primeiro ano de faculdade, ele faz a USP, lida com essa situação da doença e com a família ali, a responsabilidade de ser um muro de arrimo da família, e ainda tem que prestar o serviço obrigatório militar. Tudo no primeiro ano de faculdade, quando ele entra na USP, direto do secundário. Né, ele tinha essa possibilidade de pular o secundário e ir para a USP. Né? Antigamente você tinha essa possibilidade. Você fazia um teste, ele fala que ele vai mediano em quase todas as matérias, porque era muito difícil o teste para passar na USP, e ele consegue devido à sua habilidade em desenhar. Isso é muito interessante. Ele fala, foi a capacidade de desenho, né, no caso, em algumas habilidades ali, áreas do conhecimento, que exigiu isso na prova, que fez com que ele passasse, né? E depois, os primeiros anos, lógico, foram muito difíceis, porque era um estudo muito mais aprofundado do que se via hoje no Vale. Quer dizer, até hoje a gente tem essa diferença, muitas vezes, quando uma pessoa daqui do Vale vai para uma faculdade. Hoje menos, né? Mas naquela época acredito que seria uma fronteira grande entre o Vale e o que seria aí o que a gente hoje chama de metrópole, né? Pode passar, Bruno. Contudo, exigiria, como um exímio arquiteto de paisagens, um determinado observador sherlockiano. Viagens e viagens e viagens. Goiás, 1946. Nordeste, 1951 e 52. Composição e desenho de sua vida de descobertas e desafios. Desbravador guerreiro de emaranhados obscuros da geografia. Caminhos tortuosos, de colegas colerizados pelo ciúme, de amigos surrupiadores de ideias. Começando ali em cima, gente, ele é um exímio arquiteto de paisagem. Aí o Bruno mostrou as fotos do Aziz, mas no começo, quando ele começa mesmo os seus estudos, ele fala que um dos grandes estudos que ele começa é na faculdade, no primeiro, segundo ano da faculdade. Quando ele faz o estudo, ele pega o trem do subúrbio, né, que ele fala, e faz um estudo da região do Jaraguá, né? Esse foi um dos primeiros estudos do Aziz. E como ele não tinha dinheiro para comprar máquina fotográfica, ele desenhava. Ele era um habilidoso, né? Até os seus 87 anos, ele era um habilidoso, né, na arte do desenho. Então, ele observava e desenhava, observava e desenhava. Até isso, ele descobriu, né? Viagens e viagens. Goiás, gente, quando ele vai para Goiás, ele termina a faculdade, ele queria viajar pelo país, né? Mas ele não tinha dinheiro, ele acabou de terminar a faculdade. Ele entra em duas associações que viajavam o país para fazer reuniões, para fazer aí pesquisas de campo, né?
E quando ele era dessas duas empresas, vamos dizer assim, a empresa bancava, né, o almoço, bancava o dormitório, bancava, né, de certa forma, para ele ir conhecer esse lugar, junto com outros colegas. O primeiro foi a Associação Brasileira, Associação de Geógrafos Brasileiros, né? Ele entra e tem aí as suas viagens para alguns lugares, que era o que ele queria fazer, sem tirar dinheiro do bolso, que era o que ele não tinha. E a segunda, ele entra a convite de um professor da faculdade chamado Haroldo de Azevedo. Esse o professor o convida para entrar numa empresa chamada Conselho Editorial do Boletim de Geografia, o Conselho Editorial Boletim de Geografia, bom, era algo assim o nome da empresa, né? E essa é uma espécie de uma associação de geógrafos, né? E essa viaja para Goiás, né? E em Goiás ele fica inebriado com aquela geografia que era tão diferente da geografia do Vale, né? E da geografia do Sudeste, que ele já estava, de certa forma, acostumado. E ele escreve, então, depois, com um colega de profissão, de geografia, um super colega, realmente, um super amigo, vamos dizer, não é nem colega, amigo mesmo, não são esses amigos surrupiadores aí que eu coloquei, né? Ele escreve aí o primeiro grande trabalho de contribuição para a geografia, que é o estudo sobre o sudoeste de Goiás, a geografia sobre o sudoeste de Goiás em 46. O nome do colega chamava Miguel da Costa Júnior, tá? Ele começa a ficar encantado, né? E, de certa forma, ele vai aí para a tese depois do Nordeste, quando tem a viagem da associação, ele vai para desenvolver o segundo trabalho, que é em 51 e 52, quer dizer, um estudo geográfico das regiões do Nordeste, tá? E essa parte, por último, que eu falo, gente, desbravador guerreiro de emaranhados obscuros da geografia. Ainda vou chegar lá na frente, que foi o que dá o nome, né, do Mar de Morros, desse menino de Mar de Morros, do título aí. Caminhos tortuosos de colegas colerizados. Quando o Aziz descobre mais para frente algo que eu vou falar, chamado linhas de pedra, ou seja, o enigma das linhas de pedra na famosa geografia da época, e eu vou chegar lá para dizer como que ele descobre isso, ele começa a divulgar essas ideias em associações, em reuniões de geógrafos do Brasil, e automaticamente alguns aqueles que se diziam amigos, né, surrupiam essa ideia e começam a publicar algumas ideias que o Aziz tinha discutido nas reuniões. O Aziz até conta em uma das entrevistas que ele tirou ali, que ele foi até uma pessoa e quis saber por que a pessoa fez aquilo, porque aquilo era a ideia dele, e a pessoa responde para ele que ele não tinha nada anotado que seria dele, ele não tinha publicado, ele não tinha patente sobre aquilo. Então, que aquela ideia não era dele. Ele teve muito, né? Muita gente. Inclusive, o pessoal não acreditava numa criança, né? num jovem de 17 anos que entra numa faculdade e com 22, 23 anos já começa praticamente a fazer uma análise de campo que você não encontrava em nenhum livro de geografia, né? Uma análise geomorfológica que você não encontrava em nenhum livro de geografia, né? O que esse menino está fazendo, né? Muitos professores da faculdade desacreditavam e, de certa forma, tinham uma inveja, né, do Aziz. Até então, ele ainda não tinha entrado como professor da USP, tá? Pode passar, Bruno. A despeito dos empecilhos, o Turquinho, apelido conferido ao nosso cientista prodígio no primário, né? Ali no primário, muitos, né, por conta do nome, por conta, né, do semblante, né, das características, tinha a questão, o que a gente chama hoje na escola de bullying, né, também acontecia no tempo do Aziz, isso não atrapalha em nada ele, né? Mostra envergadura intelectual. Um exemplo é o Fôlego em contribuição para o estudo do sudoeste de Goiás, que eu já falei. Destino e estudos o levam à esfinge, inexplicadas linhas de pedra. Pode passar, Bruno. Em uma das reuniões, ele fala que uma das coisas que ele mais aprendeu foi quando ele participou dos grandes congressos em que vieram os chamados geógrafos quaternários. Eram aqueles geógrafos que estudavam a formação de 8, 9 mil anos aí, de regiões específicas, né? E ele tem contato com geógrafos russos, belgas, franceses, e ele tem contato com um desses geógrafos chamado Jean Tricard, né, que eu falo aqui no poema,
que ele vem para o Brasil, depois desse congresso, ele volta para o país dele, volta para o Brasil novamente, e o Aziz é escolhido para assessorar esse geógrafo em viagens de campo. E ele faz viagem de campo para Jundiaí e Campinas, se eu não me engano. Em uma dessas viagens, eles param diante de um barranco e eles olham naquele barranco todo, né, todo raspado, né, todo quebrado, eles olham uma linha de pedra, né, as famosas stone lines que eles falam, né, na geografia, ou falavam na geografia. E quando ele olha para isso, o Jean Tricard fala, olha, isso daqui, Aziz, basicamente é uma remanescente de um chão pedregoso, de um passado bem remoto, né? Aí começa a cair a ficha do Aziz, ele fala, putz, eu tenho que começar a entender, então, porque isso aqui não foi mata a vida inteira, isso aqui não foi floresta, né, a vida inteira. E ele começa a partir daquele, né, do que seria o estopim aí dessa hipótese do geógrafo Jean Tricard, ele começa a querer entender a compartimentação geográfica, vamos dizer assim. Aí ele começa a viajar, começa a observar tudo, montanhas, platôs, tem outro termo que ele usa, que eu tinha até anotado, depressões interplanáuticas, eu não sou da geografia, então alguns termos eu tenho que olhar aqui. E ele começa a observar tudo isso de várias regiões, então norte, nordeste, tudo que ele consegue viajar, ele consegue ver o que significa essa linha de pedra que você tem no barranco, como se eu cortasse um tronco e visse ali, né, a questão do miolo daquele tronco, né? E qual que é a questão que ele chega? Aqui, ó, um mestre e um gatilho, Jean Tricard e a conversa, uma reflexão, uma solução. O enigma é desvendado, porque nenhum geógrafo até então, alguns tinham algumas explicações, mas cada um achava alguma coisa e tinha uma tese sobre essa linha de pedra que tinha no barranco, né? Sobre essa formação geomorfológica de 8, 10 mil anos, né? Nasce a famosa teoria dos redutos. Ele chega depois, quando ele faz esse estudo durante muito tempo, ele chega a uma hipótese, né, comprovada aí por várias observações, de que há muito, muito, muito tempo, né, você tinha a Caatinga que se expandiu de um modo tão grande e foi empurrando, vamos dizer, a floresta, e daí vem a ideia do recuo, né? A floresta recua, a floresta vai para um reduto, só que ela não se extingue. E daí, a partir de um tempo, ou com o passar do tempo, com o clima úmido, ela começa a se expandir novamente, ela cobre em várias regiões, 80% das regiões brasileiras, ela cobre essa caatinga, em algumas regiões, creio que 20%, 15%, ela cobre cerrado, tá? E aí veio o nome, não sei se eu estou falando besteira, Bruno. Vai ver. Bruno? Oi? Estou falando besteira? Não, manda ver. E daí nasce a ideia da teoria dos redutos, que depois outros autores chamam de teoria dos refúgios, né? E ele fala, eu fui um dos pensadores, né, dessa teoria dos refúgios, mas o primeiro nome que o Aziz dá é teoria do reduto, né? E daí eu termino. Os poucos incapazes de plantão tripudiam, menino de grande imaginação. Até então ele tinha descoberto o enigma da linha de pedra, que nenhum geógrafo sabia como explicar isso, né? Preconceito claro pela sua pouca idade e grande eloquência, mas o cheque da geografia, e aí eu coloco, né, a ideia do sexto maior cientista do sexo, saiu há 5, 6 anos, mais ou menos, até mais, em revistas, né? Com unhas e dentes defende o que mais para frente se consolida. As caatingas se expandiram e as florestas recuaram. Teses de 1965 e 1966. Aí, se eu não me engano, já era o doutorado do Aziz, tá? Foi o postulado para conseguir o título de doutor. Pode passar, Bruno. De sua ideia, o traço peculiar inovava, né? O olhar, o barranco e o espaço total, visão integrada do mundo físico e ecológico. Uma das máximas do Aziz, né? Eu não posso só olhar o mundo físico, eu tenho que olhar a integração, ecologia e mundo físico, né? E aí tem esse pedacinho que é da poesia inicial que o Bruno leu, no entremeio de um mar de morros, por isso que eu coloquei entre aspas, não é meu isso, né? A figura de um Aziz, aos cuidados de Dona Juventina e de seu Nassib, ao lado de Lucef e Luiz, os dois irmãos, né? Um pungente desejo de saber. E aí eu faço uma brincadeira com
Aziz Nassib Absaber e saber, né? Saber de nome e saber, aí por isso que eu coloco com letra maiúscula. Pode passar, Bruno. Estrelas reluziram, friozinho da tarde, pelas ruas correndo, lua clara no céu estrelado. Versos esses tão simples e expressivos de nosso simples e composto Aziz, né? Poesia era assim, que foi a que o Bruno leu, né? Um pouco dessa claridão és tu, mestre, lumiando nossas cabeças em direção a dias melhores. Então, isso daí foi um pouquinho, gente, um pouquinho de história, né? Mais da vida aí do Aziz do que especialmente aí do que seria a geografia em si, até porque não sou geógrafo, né? E o porquê desse mar de morros, né? A grande teoria considerada hoje, denominada teoria dos refúgios, tão famosa, né? Teoria que faz com que o Aziz se torne aí se não o maior, né? Um dos maiores representantes da geografia no nosso país e no mundo, né? Respeitadíssimo aqui e em qualquer lugar do mundo, tá? Eu acho que é isso, Bruno. Show de bola, Rodolfo. Muito obrigado. Era fazer Linda, um linda poesia, lindas as suas imagens ali. Com certeza ilustrou né, o universo do Aziz mesmo. E a questão da teoria dos redutos, reduto e refúgio, só para comentar, né, e que ele fez uma parceria depois com um biólogo, que é o Vanzolini, né? Então, ele identificou que houveram os redutos, né? A vegetação primária ela se reduziu em alguns lugares, né? Num momento onde o nível do mar estava muito baixo, então vinha, né? A massa atlântica subia até mais, né? Mais ao norte um pouco, então as florestas se reduziram em alguns lugares, né? Outros lugares, né, tiveram a caatinga, algumas vegetações se reduziram, e aí então o Vanzolini, que é biólogo, falou, então, com esses redutos, surgiram espécies nesses redutos, né? Então, eles ficaram refugiados nesses redutos. Então, por isso que é a teoria dos redutos e dos refúgios, né? Então, a partir do momento em que os redutos foram, né, se constituindo, a vegetação, né, e a fauna também, a avifauna, são ali, então, se refugiaram nessas regiões, né? E, claro, foi né, uma teoria que foi louvada aí ele até pesquisando outros lugares do mundo mesmo, ele chegou nessa teoria, né? Exato. E só vou também, antes de abrir um pouquinho para alguém quiser fazer um comentário, né? Seguindo um pouco aqui nessa linha das poesias, né? Da contribuição dos professores também e agora dos alunos, a gente sempre quando vai fazer alguma atividade, né? De geografia principalmente, ou de literatura, ou alguma coisa que vai homenagear, né, o próprio Aziz, eu sempre falo para eles desenvolver algumas poesias, tá? Mas sempre aconteceu isso, né? Sempre aconteceu, só um minutinho aqui, tá? Sempre aconteceu essas homenagens, né? Sempre aconteceu atividades que vocês fizeram, poesias que vocês fizeram, né? Escreveram, inclusive você vai lembrar desse texto aqui, quando o Rodolfo era coordenador, né, de projetos aí daqui da Secretaria Municipal de Educação, né, promoveu a realização desse trabalho, né, a publicação desse livro, e aqui tem poesias de professores e alunos, né, e tem algumas que eu separei aqui, né, que também tem tudo a ver com a nossa temática, né, e também para trazer um pouquinho da contribuição, né, dos próprios alunos. Então, tem uma poesia aqui muito legal, que é do Luan de Andrade, que na época, esse livro é de 2014, né? Na época ele estava no 5º ano, a professora dele era Rita Nunes, e ele escreveu, olha só, simples, mas muito bonito, Viveiro de Pássaro, né? Viveiro de pássaro, bonito de olhar, mas quanta tristeza no alegre cantar. Pássaro neste mundo foi feito para voar, João de Barro, andorinha, que tanto cantar para lá e para cá. Pássaro nesse mundo tem liberdade, deixa-o aproveitar. Viveiro de pássaro bonito de olhar, mas quanta tristeza no alegre cantar. Então você vê a sensibilidade, né, de um aluno do 5º ano que já consegue
observar o pássaro e ver toda a liberdade né, do próprio, assim, imagine, né? Deve ter, não sei se ele acha bonito, é um passarinho, mas a sensibilidade dele foi incrível, né? Daí tem também uma da escola que era dos alunos da escola do São Sebastião, né? João Gonçalo dos Santos. Tem uma outra aluna também que expressa aqui que, se não ler o nome dela aqui, parece o Aziz falando, né? Ele também trazia bastante essa questão da desigualdade social, né? Da Larissa da Silva Santos, estava no 9º ano com a professora Luana Barros, né? Ela escreve desigualdade social. Brasil, onde poucos têm e excesso, e muitos têm pouco, onde o povo é rouco de tanto gritar por progresso, onde protestos vão para frente e o progresso vai para trás. Será que esse mundo vai para frente com tanta desigualdade? Pois, sem força de vontade, o povo permanece na inatividade. Então, vamos protestar, mostrar a nossa voz, para que a desigualdade chegue ao fim e para o mundo ficar melhor, e para termos mais vontade de lutar por um ideal. Então, é só poesias assim, né, que traz a realidade social, né, da onde a gente está inserido. Claro, em todo que é canto do Brasil é visível a desigualdade social, né? E é só para fazer uma homenagem também, trazer um pouquinho do trabalho dos alunos, né, das professoras que sempre trabalhou essa questão de poesias, né? E agora, acho que eu vou abrir aqui, né, para o pessoal fazer comentários ou perguntas para o Paulo, né, para o Rodolfo, ou até mesmo para mim, se alguém quiser fazer pergunta, e mesmo participar, deixar uma mensagem, deixar alguém, se quiser também recitar uma poesia, o Paulo também, eu sei que tem mais poesias aí, viu, Paulo? Então, pode ficar, pessoal, à vontade para se manifestar aí. Olha, eu gostaria de comentar alguma coisa aí. Vai E lá, aí, Fernando. meus queridos, Beleza? queridos luizenses. Ó, eu acho o seguinte, cara. Eu Salve, acho que... salve, Fernandão! Ô, Ju! E Aê! aí, Paulo? Tudo bem, cara? Sai desse canto e vem para os 4 cantos, rapaz. Pelo amor de Deus, sai daí. Eu já vivi muito nesses 4 cantos aí. Eu reconheci muito bem a hora que você falou. Lembrei direitinho do Um beijo Torresmo. especial, um carinho especial para vocês dois aí, viu? É. Cara, eu acho o seguinte, a gente fala do Aziz com tanto orgulho, né? E um cara que realmente representou tanto. Eu, na minha área de história, aí, eu proponho um revisionismo aí nessa São Luís do Paraitinga. Eu proponho tirar o terra natal de Oswaldo Cruz e colocar terra natal de Aziz Absaber. Porque Oswaldo Cruz, até onde eu sei, sempre negou o seu lugar de origem. Né? Tá certo que isso, historicamente, é contextualizado. Ele morava numa capital, numa época em que o preconceito contra o cidadão do interior era muito alto. Então, é justificável você entender o Oswaldo negar. Mas o fato é que você lendo as poesias do Aziz, você percebe o orgulho que ele tem de ter vindo de São Luís, né? E a beleza da poesia dele está exatamente nessa memória positiva que ele tem. Então, fica aí a dica aí que vocês revisem esse hino. Terra Natal de Aziz Absaber. Vai. Aí fica trabalho para o Rodolfo aí, que é um compositor e músico, colocar aí no tom certo aí. Beleza? Eu O... apoio, hein? Eu apoio. Eu assino, hein? Não é não? Eu assino. Beleza. Dá o O... toque para os historiadores da cidade aí para buscar uma ação na Câmara ali, dos vereadores, para entrar com a petição aí. Saudação, Fernando, Ju, né, estão lá em João Pessoa aí, participando conosco aqui da Semana Zizab Saber. E, o Fernando, tem outra questão também, que até o próprio, há uma dúvida, inclusive, da própria biblioteca, né? Porque parece que a biblioteca o nome era do Presoto lá, eu esqueci o nome, É o Raul. Raul Presoto, que eu acho que é o nome da biblioteca,
E tem um outro nome que é Aziz Absaber, lá na porta da entrada lá da biblioteca. Só que o pessoal fica em dúvida. Até mesmo uma vez eu comentei que ia ser uma atividade na biblioteca, Aziz Absaber, o Amilson até ele veio, mas o nome da biblioteca não é esse. Eu falei, não, mas como não? Se está lá na entrada tal. Ele falou, não, a biblioteca já tem o nome, que é do Presoto. Pode ser o prédio e tal. Então está mal explicado até mesmo isso. E imagine, se não for o nome do Aziz da biblioteca, vai ser de quem? Né? O cara que fomentou a biblioteca nos anos 70, né? Na construção lá da biblioteca, que era na praça, né? Ele foi numa atividade no museu, que era até o Museu Didático lá do Oswaldo Cruz, né? Ele viu lá livros jogados no chão, né? No cantinho lá, desceu direto, foi na prefeitura, falou, pô, vamos colocar esse livro mais próximo da população, vamos ver um lugar lá na praça, né, onde tem as pessoas ficam lá, né, as crianças ficam lá na praça brincando o tempo todo, até altas horas, assim que em São Luís pode, ele sempre fala, né? Então, as crianças podem brincar, né, na praça. Então, ele fez todo o movimento para colocar lá a biblioteca na praça, que deve ter sido uma das coisas mais tristes. E ele fala com muito sentimento quando houve a inundação e os rios ficaram boiando na praça, assim, né? E não sei se você participou acho que não, né? Participou da uma atividade da quinta, que a professora Leda comentou sobre o processo lá do Museu São Luís, que tem um espacinho lá do Aziz Absaber, né? E no processo de estudos lá para o museu, eles entraram em contato com a família do Aziz Absaber e eles manifestaram interesse, né, da vida do Aziz de doar o acervo, a biblioteca toda dele para São Luís do Paraitinga, e foi doado. Só que ainda, né, precisa ver como que está esse processo, né, porque não está no museu, não sei se vai ter um outro museu, se vai ter uma biblioteca específica, se vai colocar naquela biblioteca, eu acredito que não cabe, né? Imagina a biblioteca do Aziz Absaber. O cara que, né, passou a vida inteira dentro de uma biblioteca e tem material certo para pesquisa, assim, para a vida inteira, né? Então, tem muitas coisas que precisam rever aqui, viu, Fernando? Mas esse é o ponto, né? Vocês promovendo a semana, vocês estão contribuindo para esse revisionismo. Afinal, memória é uma construção social, né? Então, se a gente hoje sente a falta da presença do Aziz aí na cidade, né, de vocês aí e tal, ou mesmo no cenário nacional, né, a gente tem que tentar trabalhar para que isso se desconstrua, né? Para que fique, então, uma memória mais presente na cabeça das pessoas. E é isso, né, cara? É acionar o poder público para promover mais eventos assim, né? Para acionar os professores, né, da escola, das escolas aí, para trazer mais a memória do Aziz. Então, acho que vocês estão no rumo certo aí, né? Levantando a memória aí de um cara que realmente merece ser aí colocado aí no hall dos deuses aí de São Luís do Paraitinga. Brunão, você que é um geógrafo aí de formação, você tem algum conhecimento sobre a relação do Aziz com o Milton Santos? Então, eles eram, vamos dizer assim, de épocas um pouco diferentes quando o Milton Santos retornou do exílio, né? Então, só que o Milton Santos, ele retornou do exílio e ficou sem trabalho, ele estava lá na Bahia, né, procurando trabalho, até que a professora Maria Adélia soube que o Milton Santos estava aí, né, no Brasil e tal, e sem trabalho. E ela tentou trazer o Milton Santos para a USP, e o Aziz Absaber foi o cara que abriu as portas da USP para o Milton Santos, né? Então, Legal. ele era assim, o Milton Santos, até o final da vida dele, ele até num debate quente, assim, digamos, lá na USP, né? Perguntavam para o Milton Santos por que ele não abordava tanto a natureza, a questão natural tal. Ele falou que a questão natural hoje em dia não tem mais que se abordar, né? A natureza hoje é uma natureza social. Hoje ela já é conhecida, ela já é, né, manipulável, ela já é, né, monitorada a todo momento. Ele falou, qual geógrafo no mundo conseguiu abordar com firmeza mesmo as duas geografias assim? Ele pensa assim, podemos citar, por exemplo, o Jean Tricart e o Aziz Absaber.
Ou seja, então era um reconhecimento muito forte entre os dois, assim, né? E logo o Aziz também, eu acho que se aposentou no final dos anos 70 para o início dos anos 90, lá na USP, né? Então, foi o momento que o Milton Santos chegou, né? Uhum. Então, eles não trabalharam juntos, mas o Aziz aí logo ficou, né, como pesquisador do estudos avançados, né? Ele nunca parou de produzir e tal, e eles tinham essa, né? Ele até comenta, tem lá sempre quando ele falava da questão da globalização, né? Ele concordava com o Milton Santos que era uma globalização financeira, que a globalização era simplesmente para os países centrais enxugarem todos os recursos, né, nessa globalização que é simplesmente financeira, tal. Então ele, né, tinha bastante referência nesse sentido com o próprio Milton Santos, né? E era assim, os dois mesmo que levam o nome do Brasil, né, e outros, mas são reconhecidos mundialmente, assim, principalmente, né? Show. Beleza, vou deixar vocês aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Pela Fernando. participação. Valeu, Ju. Tchau. Deixa eu só... licença, gente. Vou ler só mais uma outra poesia aqui do Aziz, que é justamente Ecos do Sino Grande, né? Que é muito conhecido também, e é assim, tipo... conhecido e lido muito. Eu já vi essa poesia sendo lida aí até em outras atividades sem ser do ramo da geografia, né? Ecos do Sino Grande. Ainda ouço, trago na memória. Na noite de São Luís, escuto ainda as badaladas arrastadas do sino grande da matriz. Coisa rara. Tivemos que sair, minha mãe, coisa rara. Tivemos que sair, minha mãe, minha madrinha e eu, para arejar o pequeno Lúcifer, que estava com tosse comprida. Ruas desertas, escuridão, barro e chuvinha. Cheiro do mato vindo da outra banda do rio. No alto do morro, o cruzeiro iluminado que meu pai... tudo aí. Oi? Olá, gente. Estão ouvindo? Já estamos te ouvindo. Quer dizer, eu estou. Tá. Vou começar aqui de novo, tá, gente? Desculpa, mas vou começar a poesia aqui de novo. Ecos do Sino Grande. Ainda ouço, trago na memória, na noite de São Luís, escuto ainda as badaladas arrastadas do sino grande da matriz. Coisa rara. Tivemos que sair, minha mãe, minha madrinha e eu, para arejar o pequeno Lúcifer que estava com tosse comprida. Ruas desertas, escuridão, barro e chuvinha, cheiro do mato vindo da outra banda do rio. No alto do morro, o cruzeiro iluminado que meu pai, poeta introvertido, mandou iluminar. Primeiras elétricas luzes que acendiam o pontilhado imenso que marcava as luzes do universo. Saudades de meninos, entes queridos, lembranças sentidas, e para completar, as badaladas arrastadas do sino grande. Que saudade, meu Deus! Então, é o que, né, até arrepia, né? Tipo, a poesia que traz uma raiz, né, da identidade assim que ele carregou para a vida inteira, né? Vamos lá? Alguém mais quiser fazer uma intervenção, ler uma poesia, fazer uma pergunta, uma homenagem, pode ficar à vontade, gente. Aqui a gente tá praticamente, né, fazendo essa homenagem mesmo simples aí, singela, mas eu acho que com muita emoção e carinho, né, professor? Ô, Bruno, Oi. eu queria agradecer pelo convite, né? E semana passada foi assim uma expectativa muito grande para mim. Tá justamente no aniversário da minha mãe, com 90 anos, a dona Lourdes querida. Então eu fiquei 18 horas, sabe? A hora bendita, é uma hora abençoada, são as horas dos anjos, né? E por sinal não aconteceu e aconteceu agora de novo às 18 horas, enfim. Mas eu queria agradecer muito a inspiração de todos e pelo a
dedicação do professor Rodolfo e explanar a poesia da forma com que ele falou. Nós tivemos uma aula de história, de geografia. Externar meu abraço a todos que estão participando. Peço desculpa por não ter poder participado das outras duas reuniões. Meu carinhoso abraço para o professor Fernando, para a professora Juliana, que são as pessoas que estão lá em João Pessoa. Tenho um carinho muito especial por eles, né? Prazer em revê-los. Espero que eles estejam bem, com muita saúde, aguardando eles para cá, a qualquer dia, em qualquer canto. Enfim, mas parabéns para o Rodolfão e pelo elogio também pelo trabalho que ele fez em relação à poesia, que ele explanou muito bem, e a todos que participaram dessa semana, pela sua dedicação, empenho, né, e por todos os demais, claro, né? E só lembrando que você falou no dia 18, realmente, né, inspirado no trabalho dos alunos do infantil, né, da professora Michele, e alunos do terceiro ano, e junto à professora Neide, eu escrevi uns versinhos também que nos remete ao contexto do que os alunos realizaram, sobre o Aziz Absaber, né? E daí eu escrevi assim, com saberes de Aziz, nós fomos agraciados, buscamos na prática, a caminho da roça, perpetuar o seu legado. Não vamos esquecê-lo. Sua história não vai morrer. A dádiva de sua vida será nosso intercâmbio do saber. Estou com o Fernando para cidade de Aziz Absaber. As pessoas precisam saber mais sobre esse Aziz, né? Então, meu agradecimento mesmo por esse convite. A gente fica ansioso, nervoso, né? Quando você faz um HTPC semanalmente é uma história. Mas quando você participa de um evento como esse, da magnitude que é Aziz Absaber, então, assim, para a gente é muito gratificante. São dádivas mesmo, né? Então, muito obrigado e parabéns. E não vamos esquecer que Aziz não pode ter uma semana só. Aziz tem que ser a semana toda. Uhum. Só para fazer um cumprimento aqui, né? Aqui é Juliano Fernando, João Pessoa, né? Aqui também o William, de São Bernardo do Campo, São Paulo. A gente teve também o Igor Gabriel, de São Paulo, a Márcia Vilela, patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. Então, só Paulo Assis, de Guarulhos. Então, só para agradecer a presença também, né? A gente fez uma divulgação, né, nas redes também, principalmente eu fiz nos grupos que eu tenho de geografia, de pós-graduação de geografia, das universidades, né, que tem o curso de geografia, e foi um sucesso essa semana, sem dúvida, né? Na quinta-feira foi uma super roda de conversa também sobre patrimônio cultural, né, como eu já comentei, né? No sábado a gente teve aula magna com o professor Armen Mamikonian, né, que foi aluno e amigo, colega do professor Aziz. Foi uma aula assim da história do pensamento geográfico impressionante, assim, foi muito emocionante. Tinham gerações e gerações de geógrafos na sala e eu fiquei assim eu já estou aqui meio nervoso, né? Nunca conduzi nenhuma reunião, nunca nem tinha mexido no Zoom, daí não, vai lá, no dia lá que foi iniciar, o Fábio, né, mais uma vez agradecendo o Fábio, me deu uns toques aqui, por isso que está meio assim, viu, Rodolfo? A questão lá de colocar aqui a imagem, ficou meio torto. Tá enfim. ótimo. Mas a força mesmo né, do apoio de todo mundo para realizar isso, né? Essa semana. Eu agradeço todo mundo que está presente também aí, né? E que vida longa para a semana Aziz Absaber, né? E que eu já comentei, mas deixar sempre público, né? Alguma coisa a gente precisa fazer grande mesmo, viu, Fernando? Até para o dia aí do centenário do Aziz Absaber, que é em 2024, né? Eu acho que a gente precisa organizar nesses 4 anos eu tenho uma ideia de fazer um encontro internacional, né? Iniciando essa quarta semana, né? Vamos ampliando aí a nossa, né? Onde chega, né? Vamos ampliando aí as nossas relações para fazer um evento mesmo assim acadêmico, cultural, do tamanho que o Aziz merece.
E eu só tenho que agradecer todo mundo que apoiou, todo mundo que está, né, com a gente aí nessa empreitada mesmo. E se alguém quiser mais fazer algum comentário, o Rodolfo, o Paulo, finalizar também, né, agradecendo, né, vocês e sigamos aí. Bruno, obrigado pelo convite, viu? Foi um convite, né, que foi do ano passado, né? Você lembra, eu comentei com você da poesia, você falou, poxa, legal, vamos lá, você fala disso, que não sei o quê. E daí não rolou porque estava em cima da hora e esse ano deu certo, de última hora, quando tem que ser, né? Vamos dizer assim, tem que ser no momento que, né, que é para ser, né? O Paulo, obrigado, Paulo, pelas palavras, viu? Eu aprendi com vocês, meu. Vocês são mais velhos que eu. Eu sou filho luizense aí, meu. Você é mais velho que eu. Eu tive uma boa educação, bons colegas, boa escola e bom São Luís. Isso aí já basta, entendeu? Mas gente nova traz com cabelo e muita barba, traz muita energia positiva para a gente também. Isso é muito bom. Só pensando, você veja bem, Semana Aziz Absaber ia encerrar quando? Dia 24. Sábado. Isso. Então, hoje já é dia 26. Já tá prolongando, rapaz. Isso é coisa de Deus. É para dizer que não é só até dia 24, tem que passar, viu, Bruno? Claro, não é só uma semana. Ó, tá vendo? Isso é coisa é um mês de discussão agora, entendeu? Mescussão. Entendeu? Mas obrigado, viu, Bruno? Obrigado ao pessoal que ajudou a promover todo o evento, todo mundo que está envolvido, né? A prefeitura por mais esse apoio, né? Na pessoa do Neto, principalmente, né? A todos que estão aqui, né? Que vieram de fora, que, como diz um saudoso amigo de São Luís, né? Turista de fora, você já ouviu essa? O famoso turista de fora e o turista de dentro, né? A simbologia de São Luís, né? Todas as pessoas que gostam aí da discussão, a família que está acompanhando, a Juliana, minha esposa, que está aí, me aturando até online, o que é difícil. Pessoalmente, presencialmente já deve ser difícil, imagine online, né? Ao João Rafael Cursino, aí, ó, temos a presença dele, a presença ilustre do João Rafael. Participou praticamente, acho que de quase todas as semanas do Aziz, amigo do Aziz, tomava café com o Aziz, e tá aí, né? Bacana. Viu? Só um comentário também, já que você citou, acabei de ver aqui, eu tô acostumando aqui com a plataforma ainda, cara. E o João Rafael sabe, o Aziz era um fã dele, né? Porque todo mundo que perguntava de São Luís, ele vai lá e conversa com o João Rafael. O rapaz sabe de tudo de lá, tal, e indicava, todo mundo que vinha para São Luís, ele indicava para procurar o João Rafael lá. Né, João Rafael? Mas, enfim, agradeço também a presença de todos, né, daqui que a gente conhece da Cissa, do João Rafael, né, tem a Verinha, a Maria, Márcia Vilela, a Juliana, sua companheira, né, deixa eu ver aqui, a Maria, que eu acho que é o Paulo, a Júlia, o Igor, tem aqui sem identificar, enfim, todos que continuam com a gente até agora, muito obrigado. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer um comentário, ler uma poesia, se estiver aí? Pode ficar à vontade, gente. Agora é a hora. Brunão. Oi. Nós tivemos nós, né, eu, você, mais alguns professores, nós estamos participando do projeto Diálogos Roda d'Água Paraitinga, né? Sim. E nós estamos nessa ansiedade que ele venha de novo na prática, né? E eu me lembro muito bem que nós tivemos uma dinâmica voltada para a questão do silêncio, como é que a gente consegue caminhar em silêncio aqui em São Luís. E nós fomos convidados a descer da escola. Nós estávamos nesse dia, 16 de fevereiro de 2019, nós estávamos lá na Escola Valdemar.
E aí fomos convidados a fazer uma caminhada nas margens do Paritinga, mas teria que ser em silêncio, para que pudéssemos observar um pouquinho das margens do rio, né? E eu, daí, me inspirando mais um pouquinho nessa bênção que é o nosso Paritinga, essa nossa cidade. E é engraçado, porque quando você caminha em silêncio, na observação mesmo, a gente capta com mais detalhe a riqueza do lugar onde você, né, mora. E nós saímos para observação, mas foi impossível ficar em silêncio, né? Porque daí eu encontrei com o Chicão do Colombano nas margens do Paritinga, né? E daí eu escrevi alguns versinhos, se me permite, então eu vou fazer a leitura, é rapidinho, mas dá para como é que está a margem do rio, aonde ele também gosta muito e curte, ele mais algumas pessoas que plantam ali na onde tem que o pessoal hoje faz caminhada, de lá das margens ali da ponte até lá perto da casa dele, que faz a curva lá do Parque Linear, sabe? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Era para caminharmos em silêncio. Caminhamos com o rio, congregados em silêncios, quebrado por bons dias, principalmente dos cachorros que latia. Eu vi flores e frutos, goiabeiras, limoeiros, boldo amoreiras plantados só de um lado, ausente na outra beira. Banco para sentar, curtir o rio, observar, mas a intenção era mesmo para pescar. Vi mimos, capim-cidreira, pitanga, amora japonesa e mais goiabeira. Vi bananeira e o capim roçado. Para pouca beira, acho que estava preservado. Eu vi araçá, pé de palma que brotou, flor para alma, palmas para quem plantou. Encontrei andando na beira do rio, Chicão do Colombano. Não era hora de prósia, mas não teve jeito, ficamos proseando. Com 61 anos de idade, plantava a árvore desde os 3 anos. Faz com prazer, quer morrer plantando. Nasceu de um desejo de chupar jabuticaba. Hoje tem berçário, plantar é um desejo que não se acaba. Tem no seu espaço plantas da medicina, horta, farmácia popular, até cereja preta da Argentina. Tem hortelã, pimenta, alho, mirra, tomilho, limão. Ora pro nobis, de tudo um pouco, até falso chorão. Ah, gabiroba da miúda amarela, ingá, jamelão africano, vai amarela, o que dá ele vai cultivando. Vi planta que recompõe o hidrogênio, tudo isso na prosa com Chicão. Vi pescador de Mandinguaçu e muita reclamação. Do outro lado da margem tem maricariqueiro, alta e resistente, protegendo as margens o ano inteiro. Eu vi pessegueiro banana prata, jatobaque da Jataí, morador que estima e ama o rio, um detalhe que senti. Vi boldo na beirada, com uma flor de lado. Era ela, a beladona, bonita e faceira, prometida pelo boldo que cura ressaca de bebedeira. Vi muito pouco pelo tempo, ouvi bastante, todo momento, todo instante. Me senti bem, até tristeza por alguém que o vi injuriado, por causa do rio que ainda está assoreado. Ouvi que já teve muita vida e que está no limite, mesmo que alguns não acreditem, ele precisa ser recuperado para devolver vida e novamente ser pescado. Foi o trecho que, aos alguns minutos, nós tivemos por uma dinâmica que era para ficar em silêncio, mas eu não consegui. E surgiu isso da nossa beira. Isso foi um pedacinho do nosso rio, né? Então, essa dádiva que nós temos aqui, que ele às vezes ele te enche e fala, rapaziada, se vira que eu tô cheio de vocês, então se vira. É isso. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E, então, gente, para finalizar, eu só vou ler a última poesia aqui do professor Aziz Absaber, que é um pouquinho, né, faz um panorama, eu acho que resume, né, toda aquela memória televisiva que ele coloca nessa poesia aqui, que é Saudades do Vozerio. Século XX, fins dos anos 20. Um montão de gente simples das roças sofridas para a cidade,
predominava o transporte a cavalo, montarias e pequenas tropas. Dos bairros mais próximos, rio acima, rio abaixo, Alhures, até mesmo de São Pedro de Catuçaba, as pessoas vinham a pé. Aos domingos, muitos poucos caminhões vinham de Taubaté. Raras tropas traziam mercadorias para o mercadão. Alegres domingos, quase festivos. Eu, menino, ouvia o vozerio inusitado vindo do mercadão. A rotina dos visitantes era ouvir missa, vender ou comprar mercadorias. Carros de bois traziam as derradeiras sacas de café de fazendas e fazendolas decadentes, proprietários sofridos, com o futuro abalado, morando em sobradões e casarões construídos em épocas mais faustosas, confiantes em que o ciclo do café na região dos morros teria continuidade e nunca terminaria. Triste ilusão. Uma confiança que não se concretizou, esperança frustrada. De vez em quando, a cidadezinha era teatro de acontecimentos bizarros. Assim se quebrava a monotonia dos dias de semana na pacata São Luís. Desde sempre, os grandes acontecimentos se repetiam nas deslumbrantes festas religiosas em dias bem marcados. Sinos tocando, tudo terminando com um barulhento foguetório. Religiosidade extremada, povo simpático, politicagem silente, sempre à espreita, cavalhada na várzea da outra banda do rio Paraitinga. A melhoria da estrada de Serra para Taubaté possibilitou a compra de um ou outro automóvel, pequenos e frágeis carros dos chamados Ford Bigodes, trilhas e caminhos para todas as roças, gente de pés descalços caminhando légua para chegar à cidade, roceiros com as calças de arranca-toco, meia barra para cima, meia barra para baixo, bandas de apaisanos nos finais de semana no coreto da Praça da Matriz, rodeado de belas árvores, belos fogos nas festas natalinas e no dia de São João, festa do Divino, sábado de Aleluia, pauladas no boneco do Judas, nas paredes, grandes desenhos de Zé Paulino e Mariangu, crianças e meninos brincando na praça, sozinhos e sem medo de nada, alegres, falantes e inteligentes. Que saudades dos meus tempos inocentes, dos meus inocentes tempos de menino. Então, né, essa poesia também é sensacional, né? E, pessoal, eu termino por aqui com muito agradecimento mesmo para todos que participaram, que apoiaram, né? E espero que em 2021 a gente continue com a nossa quinta semana de Zap Saber, né? E que todos possam também acompanhar a gente e, né, fazer essa homenagem ao professor Aziz, que é por ele, né? Por ele, pela ciência brasileira e eu também pela geografia, todos nós pela arte, pela cultura, acredito que, né, estamos todo mundo junto nesse barco, como diz, né? Então, só agradeço mais uma vez a todos e até 2021.